lá dentro, e a indústria, que é do sócio, do CEO da empresa, eles têm a mineração há mais de 30 anos, tá? Terceira geração. E aí eles têm mais de 11 mil clientes pelo Brasil, eles tinham uma factory, da factory estava dentro da Estônia, a gente se uniu, falou, cara, vamos criar uma parte de uma plataforma digital, de um banco digital, só para utilizar uma carteira. E aí, nesse meio tempo, a gente veio crescendo, há 11 anos atrás, e formamos uma empresa que chama Nimble e a outra que chama CodePay. A Nimble, hoje, ela é detetora com todos os contratos com o Bacen. Então, o que a gente faz hoje como carro-chefe nosso? A gente cria bancos para outras empresas. Então, igual o C6, igual o Nubank, igual o CodePay, que é um banco criado nosso, a gente cria diversos bancos para diversas empresas. Então, se eu quisesse criar um banco para a sua empresa, se você estivesse buscando isso, você ia atrás de uma matéria, de uma Stefanini, que são os carro-chefes que fizeram para o C6, e a gente também era usuários deles. Isso há 5 anos atrás, a gente parou de utilizar e criamos a nossa própria. Então, nós temos o nosso próprio Core Bank, nós temos toda a plataforma direto com o Bacen. E hoje nós somos uma instituição de pagamento, para depois virar uma IF, que é uma instituição financeira que é o banco. Então, só falta volume para nós, tá? Então, a gente precisa de volume. E aí, a gente tem todos os produtos de banco, desde uma conta, cartão de crédito, saque FGTS, tudo, consignado, empréstimo. E a gente oferece isso para os nossos clientes. Então, se você fosse dono de uma grande rede, por exemplo, de mercado, de uma grande rede de uma universidade, a gente criaria o banco para vocês, tá? Isso é o que a gente faz muito. E quando a gente cria um banco para uma empresa, a gente oferece toda a nossa carteira de produtos que a gente tem. Então, eu tenho assinatura, eu tenho boleto, eu tenho Pix, tenho todos os produtos. E um dos produtos que as empresas procuram muito para nós é a parte de crédito. E a parte de crédito, a gente consegue desde Home Equity, Auto Equity, a gente tem capital de giro, e uma das modalidades que a gente oferece é através do crédito estruturado e através pelo consórcio. Então, a gente tem algumas parceiras que a gente atende, como a Remasa, como a Embracon, como desde o Santander, diversos outros bancos que são parceiros nossos, só que a gente não tem isso fluido, a gente não tem isso como capital nosso, não é o nosso core, isso daí. Só que é uma ferramenta que a gente vai oferecer para os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a validação desses produtos dentro da nossa plataforma, que é o CodePay. Aí que o CodePay entra. O CodePay é um banco feito pela Nimble. Então, tudo que a gente vai oferecer um dia, se você fosse um cliente meu de banco, eu fosse te oferecer, por exemplo, cara, coloque lá crédito consignado na sua empresa, tá bom? Eu tinha que ter vendido isso, ter um know-how disso para te explicar. Então, para eu vender isso hoje como consórcio, como seguros, outras plataformas, eu preciso ter know-how disso. Então, a gente fez agora, 2 meses atrás, uma pequena campanha, investindo R$2.000 em tráfego pago, para ver o que estava desde saque FGTS, de microcrédito, a gente vende crédito na conta de energia, para pessoa negativada e tal, e a gente colocou consórcio. E consórcio, que foi para uma mal surpresa nossa, que a gente não teve zero, cara. Zero geração de leads. E aí, todos os leads que a gente já vendeu cartas maiores, como de 3 milhões, de 100 mil, 50 mil, mas tudo pontual, por conhecido, por amigo, mas não como rotina, não como duplicável, depois escalável. A gente não tem isso, entendeu? Aí falou assim, puta, vamos entender, cara, hoje o que tem no mercado, o que pode fazer, a gente já usou, não usa agora. A V4 como tráfego pago para nós, para alguns segmentos, mas sempre como carteira digital e para gerenciamento de bancos, não específico por isso. Então, você fala assim para mim, Ricardo, o que você tem de vendas hoje de consórcio, uma coisa? Cara, ele é irrisório, perto do que a gente tem no banco. Mas a gente precisa ter uma estrutura para criar um playbook, para ter um produto assim que a gente use, valide esse produto dentro do CodePay e fala assim, puta, agora a gente pode vender esse produto para fora também, entendeu? Porque quando o cara compra um banco nosso, eu vou falar para o cara, você tem uma plataforma de consórcio que você pode vender para toda a sua base de clientes. Então, a gente pega cliente aqui, que o cara tem na base dele 12 mil, 15 mil, 30 mil usuários. E esses usuários compram consórcio, ou seguro, ou crédito de outras empresas, que vão comprar do próprio cliente dele, entendeu? E a gente é o fornecedor desse produto para eles, tá? Perfeito. Deu para entender um pouquinho. Entendi, perfeito. Então, meio que o motivo de você estar nessa reunião aqui hoje é, de fato, conseguir construir um processo para gerar mais demanda para o consórcio, certo? Ou você não tem essa especificidade? Não, beleza. Isso. Show de bola. Meu querido, eu vou te explicar um pouco do que a gente faz aqui, para você entender um pouco da empresa também, para ele entender quem sou eu também, beleza? Vamos lá. A Planedas, irmão, a gente é uma assessoria de marketing comercial especializadas nesse segmento de consórcio. Então, a gente tem mais de 250 milhões em cartas já vendidas, perfeito? O que a gente faz? Por exemplo, você citou o exemplo aí que você teve uma experiência não tão legal com a V4, certo? Qual que é o nosso diferencial, assim? A gente não é uma agência de tráfego pago tradicional, no caso deles. O nosso objetivo aqui é, de fato, construir todo um comercial interno
um processo de insight sales ali para dentro da sua operação de consórcio. Então, estou com você desde a geração de demanda até a implementação de processos comerciais, processo de atendimento, recuperação de venda, CRM, etc., para melhorar também esse processo lá no final da conversão, certo? Então, é esse o nosso objetivo hoje. Eu também sou palestrante, palestra em alguns eventos de consórcio também, mas principalmente em alguns eventos digitais, você consegue ver lá no Instagram. Show de bola? Então, meu querido, você já me explicou bastante, já deu para entender bastante. Eu quero entender um pouco mais do seu processo de venda. Você tem algo formado hoje para o consórcio? Tem algum vendedor que vende para vocês? Tem uma equipe comercial? Como está isso para você? Isso, cara. Hoje a gente já tem as pessoas que atendem já para a parte de crédito, tá? E a gente coloca o consórcio como crédito. Então a gente tem a atendente nossa, ela faz toda a parte de lead, já tem um robozinho que já faz o primeiro contato, a gente já tem essas páginas de selecionar qual tipo de consórcio, que ele tem de entrada, que ele não tem. Então a gente já recebe isso de uma forma mais organizada para qualificar um pouco o lead, tá? Mas assim, não foi escalável. Aí a gente pegou, por exemplo, a gente fez tratativas, o pessoal nosso que é de copyright aqui da empresa, entraram em contato com diversas empresas, anotaram, escreveram qual foi a linha que mandou, e aí a gente criou, teoricamente, um pouco do nosso playbook, baseado nisso, tá? Mas a gente, assim, a gente não acertou ou no tráfego pago, ou não acertou, por exemplo, no playbook, ou em algum momento a gente viu que, assim, não foi consistente, entendeu? Perfeito. Então, hoje vocês já têm um custo fixo, né, para essa operação rodar, né? E você falou que não está conseguindo, de fato, vender de forma consistente. Você está vendendo uma média aí, mais ou menos, quantos mil por mês? Não, é totalmente esporádico. Zero por lead. Zero por lead. Entendi. Aí, às vezes, vende 1 milhão, aí, às vezes... Entendi. Aí vende 1 milhão, às vezes vende nada. Não, vem por clientes que vêm de vendas diretas, cara. Do nosso clube, a gente tem 57 representantes no Brasil, tá? Que estão aí espalhados para fazer toda a parte da indústria. E mesmo essas pessoas, eles indicam tipo, a gente para qualquer produto, tá? Para boleto, para qualquer coisa, como consórcio também. Perfeito, perfeito. Então, entendi. Não tem essa operação muito bem estruturada hoje, né? Meu irmão, durante esse processo aí que você está bem tentando, né? Pelo que você me falou, já tem várias ferramentas que te ajudam nesse processo de conversão, certo? Mas você está nessa reunião aqui comigo agora, você tem um objetivo, correto? Então vamos tentar colocar isso mais palpável, Ricardo. Qual que é o seu objetivo, irmão? Vamos colocar ali até o final do ano, nos últimos 6, 7 meses que a gente tem aqui. Qual que é o seu objetivo com essa operação de consórcio? Você está querendo vender quanto? Como que essa operação tem que estar montada? Tá, a gente tem um know-how de conhecimento de algumas empresas amigas, nossos parceiros, que teoricamente cada representante trazer uma média de 1 milhão de vendas, tá? Então, hoje a gente tem média de 4 que é atendentes para fazer. Então, hoje eu falaria para você de trazer uma média de 4 milhões para fazer essa validação, entendeu? Perfeito, perfeito, excelente. Então, hoje, pelo que você está vendo no mercado, pelo que você já tentou também, qual foi a principal dificuldade aí para chegar nesses 4 milhões? Porque aí vocês não estão conseguindo fazer isso hoje. Lead qualificado, cara. Lead totalmente qualificado. Demanda, então. Perfeito. Demanda totalmente, cara. Beleza. Então, você falou desde a demanda também, lá você falou que talvez poderia ter um erro ali no seu playbook de atendimento, como que isso está sendo gerenciado. Então, não, na verdade, eu acho que acredito que não seria tanto playbook, cara. Seria mais de chegar ao lead certo. Mas por que eu falo isso daí para você? Porque chegou muito lead que era que a gente estava colocando no consórcio de até 100 mil, até 50 mil. E isso a gente sabe que são pessoas, às vezes, que são na capacidade. Depois que eu fui entender um pouquinho, até com o cara que passou esse resultado para nós, que a gente não atua, de repente, no tráfego pago de forma correta, tá? Com leads maiores, para falar, trazer como forma de investimento, com outras coisas. E a gente foi muito nesse cara que compra uma moto, compra um carro de 60 mil, e esse cara, às vezes, não tem, entendeu? Mas por curioso. Sim. É justamente. Aí vai ser cara endividado que você vai pegar e etc. Que é um público desqualificado e não vai conseguir vender muito bem, não. Perfeito. Mesmo é bem comum essas principais dores de você. Hoje vocês não têm consistência, então porque ainda vocês estão fazendo essas indicações mais no boca a boca que vocês têm da própria base de clientes que vocês têm, então vocês vão conseguir ter essa previsibilidade de venda mesmo, certo? E essa questão da demanda, irmão, é justamente esses pontos que você falou. Eu quero entender o seguinte, hoje essa operação tá se pagando, você está tendo algum prejuízo, como que isso tem afetado a empresa como um todo? Não, cara, assim, a gente está em plena validação de diversos produtos, tá? Hoje, assim, a gente está, assim, tranquilo em relação à receita, tá? Quem sustenta todo esse projeto é a indústria, então é uma indústria que gera muito dinheiro, só que, lógico, a longo prazo é uma empresa que vai ter que dar muito lucro, entendeu? Só que é igual o Nubank, cara, não sei se você conhece um pouco da história do Nubank, ele começa dando negativo, depois uma hora ele inverte, aí ele vira o maior banco quase da hora, entendeu? Então, a gente sabe que tem esse custo de aprendizado. Perfeito. Então, vocês estão nesse momento onde que, tipo assim, estão nessa curva para conseguir validar o processo. No momento ainda o processo não está se pagando, mas a esperança que venha se pagar, correto? Sim. Mas a pergunta que eu quero fazer, irmão, que às vezes é até complicado de responder, que é o seguinte: pelo que eu entendi hoje, a gente sendo bem realista, Ricardo, daqui 6, 7 meses, irmão, você continuar fazendo o que você está fazendo, certo? Com esse processo que você está fazendo hoje, você não vai conseguir bater esses 4 milhões de venda.
muito menos de forma consistente, você entende? E quando hoje você tem 4 pessoas no seu time comercial, você tem software, tem plataformas aí que te ajudam nesse processo, você tem um custo muito alto para não ter essa consistência, você entende? Então, não tendo custo alto, por exemplo, se você não tem demanda, a sua equipe não vai querer ficar com você. Então, você vai ter uma rotatividade nos vendedores aí de consórcio, certo? Você não vai conseguir manter essa operação, que vai gerando outros gargalos na empresa como um todo, beleza? Então, meu querido, que bom que você está aqui. Significa que você percebeu de fato que sozinho é mais difícil, né? Que você percebeu que agora você precisa de uma ajuda no mercado para conseguir implementar esse processo. Então, vou te apresentar aqui o nosso diagnóstico, beleza? Para como a gente pode tirar você desse ponto de oscilação aí e conseguir ter mais consistência nessas suas vendas de consórcio. Fechou? Fechou? Show de bola. Meu irmão, assim que você estiver vendo a minha tela, você me confirma aí. Também que eu levantei a mão sem querer. Sim. Aí, ó. Tranquilo. Então, meu querido, por exemplo, hoje eu vejo essa operação assim, ó, você está num ponto A, certo? Esse ponto A é um ponto que nem você falou, você está nessa curva de aprendizado, é uma curva de oscilação, uma curva onde a operação não está se pagando. Tem 4 pessoas, então, tipo assim, com 4 pessoas no seu time, você não está vendendo pelo menos 1 milhão de forma consistente, é muito baixo, você entende? Então, você está tendo muito prejuízo nessa operação só por sobreviver, beleza? E você quer chegar ali, de fato, a ter 4 milhões com consistência. Se você chega nesse momento com 4 milhões com consistência, tem certeza que se paga muito, já começa a dar lucro aí nessa operação de consórcio, e você pode aí concentrar nos seus outros produtos ali. Então, meu querido, tem uma linha que separa você desse ponto A desse ponto B. Essa linha, eu digo que é demanda, que você me falou que é esse problema, certo? Que seria essa ponte ali, e algum pouco de processo. Uma coisa, então, que a gente tem que fazer para resolver esses 2 pontos, seria estruturar um processo comercial interno, que é o Insight Sales ali, beleza? Quais são esses pilares que formam um Insight Sales eficiente? O primeiro pilar é um mecanismo de geração de demanda. Então, você tem que ter hoje, irmão, um mecanismo que seja previsível, né? Então, tipo assim, você saber mais ou menos quantos leads vai entrar em contato com você todos os meses. Então, por exemplo, hoje eu sei que quantos representantes de consórcios entram em contato comigo querendo meu serviço, você entende? Então, se eu sei a minha taxa de conversão, previsibilidade de lead, previsibilidade de receita, perfeito? Segundo ponto, tem que ser escalável. Então, você conseguir controlar esse crescimento, beleza? Seja um negócio palpável, crescente. Única forma, irmão, por exemplo, indicação é um mecanismo de geração de demanda? Só que a única forma que entrega esses 2 pontos hoje é estruturar um funil de captação através dos anúncios. Perfeito? Como que a gente estrutura um funil de captação através dos anúncios? Aqui você vai entender um pouco de onde você errou, certo? Primeiro ponto, irmão, você tem que ter um posicionamento legal na rede social. O que é esse posicionamento? Posicionamento talvez aí como banco mesmo. Então, acho que vocês conseguem gerar pela estrutura que você me falou um posicionamento legal. O que é o posicionamento? Vocês têm que ser blogueiro? Não. Vocês têm que passar uma boa autoridade, passar credibilidade. Porque muitas pessoas que vêm atrás dos anúncios, eles vão clicar no seu perfil para ver, perfeito? Então você tem que se comunicar bem com a sua audiência, beleza? Segundo ponto, e a gente entra muito naquela questão da qualificação. Comece aqui, irmão. O que vai fazer que, se você encontra o seu público ideal ou não, irmão, a gente chama de matriz de CP, certo? O que é essa matriz de CP, Ricardo? A gente tem que ter um perfil ideal de cliente, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que a gente fez um teste de produto ali, beleza? E a gente vai querer vender consórcio pelo menos de imóvel ali, em torno de 200, 250 mil de carro, beleza? Um consórcio desse tem em torno aí de uns 1.500 a 2.000 reais de parcela, certo? Um cara para pagar 1.500 a 2.000 reais de parcela, digo que o cara tem que ganhar ali os seus 7, 8 mil reais por mês, certo? Eu sabendo que esse cara já ganha 7 mil, 8 mil reais por mês, eu já sei muito sobre a vida desse cara. Eu entendo um pouco dessa minha persona. O segundo ponto é entender as principais dores e desejos que afetam esse potencial cliente, beleza? Então, às vezes o cara tá com uma dor ali que ele tá com um financiamento gigante do apartamento, que ele tá querendo comprar o consórcio para quitar o financiamento, certo? Então, ele tem que entender, fazer essa mapeação, às vezes ele tá querendo comprar o primeiro imóvel dele, beleza? E o terceiro ponto, o MQL. O que é o MQL, irmão? São os critérios básicos para se dizer que aquele lead é qualificado, perfeito? E agora eu vou exemplificar isso com o que você passou, beleza? Você me conheceu através de um anúncio, correto? Tinha alguns anúncios meus lá que eram tipo assim, se você é representante de consórcio, se você trabalha com alguma operação de consórcio e vende mais de 1 milhão de consórcios por mês, e ainda depende de indicação para vender, e ainda tem um processo inicial interno bem estruturado, eu posso te ajudar dessa forma. O que eu fiz aqui, Ricardo? Eu falei para que meu anúncio, então meu perfil ideal de cliente, certo? Eu citei o MQL, o que é o MQL? Um critério básico. Eu não, só quero pessoas que vendem acima de 1 milhão. Então, a gente colocaria esse MQL dentro do próprio anúncio e citaria umas dores para gerar identificação. Então, o que esse meu anúncio fez? Ele falou para quem é o anúncio, colocou um critério perfeito para qualificar e gerou identificação. Com isso, irmão, a gente coloca esse CP em toda a nossa estrutura de anúncio, vou te mostrar isso com mais clareza, para que a gente consiga, o principal ponto de segmentação, ser o próprio anúncio, ser o próprio criativo. E é assim que o Meta funciona hoje. Perfeito? Segundo ponto, a gente sobe essas campanhas. Depois de a gente subir essas campanhas, o caminho que você passou ali, por exemplo, você clicou no meu anúncio, foi para uma landing page, certo? Dessa landing page,
você preencheu um formulário de 12 perguntas, depois recebeu uma ligação do meu time comercial para agora estar nessa reunião comigo, correto? Então, meu irmão, o que é isso? São empecilhos que eu coloquei no seu caminho, entende? Então, são de fato dificultadores que eu coloquei no seu caminho. Para quê? Para filtrar esses leads. Então, a gente vai aplicar isso para você. Filtra os leads com formulários, com landing page, etc. E principalmente funis de venda ali para aumentar o nível de consciência do cara antes que ele venha falar com o meu consultor. Perfeito? Então, aqui, irmão, passando por esses 2 pontos, eu consigo gerar uma demanda de fato qualificada. Depois disso, eu preciso de processo de atendimento e conversão. Então, aí a gente vem aqui, ó. Primeiro, com atendimento mapeado. Então, playbook e treinamento é muito importante para que você consiga, tipo, ter uma supervisão legal com essa sua equipe comercial, perfeito? Então, tipo assim, para que você tenha uma padronização na sua taxa de conversão, você precisa mesmo de ter um playbook para padronizar o atendimento. Você entende? Então, tipo assim, como que o cara faz uma ligação de venda, desde como ele se apresenta até como ele fecha. Segundo, como que ele faz uma recuperação. Hoje eu vejo nas operações de consórcio, você mesmo pode me falar, quantas propostas vocês enviam por mês que vocês não fecham? São muitas, correto? Então, se a gente melhora o nosso processo de recuperação, o nosso fluxo de follow-up ali, a gente tem um retorno bem melhor sobre isso, certo? Terceiro ponto, processo de organização. A gente entra com organização desde planilhas, de métricas, etc., mas principalmente CRM, como você está fazendo esse acompanhamento com o lead, beleza? E para a gente fechar isso, que eu diria que é o princípio, são dados. Para mim, um comercial que não tem dados, uma coisa você cego. Então, a gente utiliza uma frase aqui, Ricardo, que é o seguinte, o dinheiro que vocês vão estar fazendo na operação hoje, estão nos dados que vocês não estão olhando. Então, eu quero entender não só quantos leads entram, quantas vendas eu tenho, mas quantos leads entram, desses leads, quantos contatos eu liguei, o cara me atendeu. Desses contatos, quantas cotações, quantas propostas eu enviei. Dessas propostas, quantas vendas eu fiz. Então, aí eu entendo a taxa de conversão em cada etapa desse funil, perfeito? E aí, sim, consigo de fato analisar onde está o gargalo com mais precisão. Beleza? Então, meu querido, tendo um processo comercial bem estruturado, com acompanhamento e recuperação, e tendo um funil que te gera, de fato, demanda qualificada, irmão, você consegue sair hoje dessa oscilação aí para uma produção consistente, com 2, 3, 4 milhões de vendas mensais aí, de forma simples, você entende? Você está no mercado, você sabe que isso aqui, Gabriel, eu que inventei, não, isso aqui é o óbvio, isso aqui é simples, perfeito? Isso aqui é Gabriel, o processo de receita funciona. Deixa eu cortar uma coisa e fazer uma pergunta só. Por Pode exemplo, falar. você falou que uma das primeiras coisas que você falou, que, por exemplo, a gente tinha que estar uma boa parte de confiabilidade dentro, por exemplo, de um Instagram, de um Google, de você estar bem mapeado nisso daí, né? Como a gente não e o nosso foco a gente não quer que o CultPay seja o maior banco disso, porque a maior coisa nossa é você fazer a parte de vendas de banco. Esse é o nosso esse é o nosso ramo, tá? Nosso core bank. Só que aí a gente precisa validar tudo isso. Você acha que mesmo assim, sendo a gente não tendo essa estratégia tão pontuada, a gente não sendo muito forte em parte de banco, porque hoje dificilmente você tem pessoas que curtem banco, que seguem banco, assim, tem, mas é difícil, assim, e não é o segmento nosso, tá? Tipo, aqui eu falo, eu não quero que o CultPay seja um C6, não é isso, tá? A gente quer validar em cima de lá, para eu vender esse produto depois para os outros clientes nossos que já têm uma base de clientes, entendeu? Mesmo assim, a gente consegue validar isso como tráfego pago, porque o cara, querendo ou não, ele vai buscar na rede social. Então, você pegar a nossa rede social, sei lá, deve ter 200 pessoas que seguem a gente, não é porque a gente não foca nisso, entendeu? Todo dia você vai ver que tem alguma publicação lá dentro, mas não é o foco. Então, eu não sei se isso pode ser um empecilho também de não trazer essa geração de demanda, porque o cara vai comprar um produto, um consórcio, alguma coisa, de uma empresa que ele confia, né? Só que a gente pode colocar, por exemplo, assim, pô, a gente está vinculado ao Santander, a gente está vinculado, tipo, a Rodobens, a gente está vinculado a grandes empresas que estão por trás da gente. Entendeu? O que acontece sobre isso, Ricardo? Aqui, a gente tem a maioria dos representantes são vinculados ao administrador, certo? Então, o que é o posicionamento, irmão? Não é tipo assim, você ter um engajamento muito grande no seu perfil, é você postar todo dia, você fazer reels, não é isso. O engajamento será que o seu lead, quando ele vem no seu anúncio, ele clica no seu perfil, ele sente confiança? Você entende? Então, às vezes, não é tipo assim que a gente tem que fazer algo segmentado para o consórcio. Por exemplo, a Nubank, você entra lá, sei lá, qualquer banco que venda consórcio. Você entra lá, quase eles não falam do consórcio. Mas se o banco ele tem um posicionamento legal, ele tem uma autoridade, já funcionou, você entende? Então, o que a gente precisa lá dentro do nosso treinamento sobre o posicionamento, a gente fala sobre isso. Como tem que estar os destaques, então, como tem que estar a sua bio, como tem que estar organizado o perfil, perfeito, para que a gente gere essa credibilidade, beleza? Então, não é nada muito complexo. Entendi. Por exemplo, a gente tem muito representante que ele tem a empresa dele, né? Então, por exemplo, a gente fechou hoje mesmo, fechei com um representante que chama DB Consórcios, certo? É a empresa do cara. Ele vende consórcios da Demicon, beleza? Então, por exemplo, a gente faz muito da credibilidade dele na Demicon. Você entendeu? A gente utiliza muito dessa credibilidade da administradora para gerar também no consultor ali, entendeu?
Então, isso é tranquilo de ser feito, perfeito? Então, meu querido, esses são os 3 pontos que, se a gente conseguir, a gente consegue sair desse ponto A, desse ponto B que eu te falei. Fez sentido para você, Ricardo? Era de fato isso que você estava buscando? Como que é? Sim, tranquilo, é isso aí. Show de bola, meu irmão. Então, vamos lá. Eu tenho que te fazer agora algumas perguntas, fechou? Meu querido, aqui na Planeta, primeiro ponto. Agora a gente vai mostrar um pouco do que a gente vem realizando, certo? Eu quero entender o seguinte: hoje, caso você goste do nosso trabalho aqui, queira iniciar um projeto, você tem 100% de autonomia ou tem alguma pessoa ainda que tem que interferir nessa decisão? Como que é? Sim, eu sou diretor comercial hoje, eu decido sobre os Aham. produtos de lançamento, mas eu levo isso para uma diretora financeira, tá? Falo, ó, nós vamos fazer um investimento digital para fazer tal coisa, mas hoje eu tenho poder de decisão, mas ao mesmo tempo eu não tomaria uma decisão sem um auxílio de uma diretoria financeira concordando com isso, tá? Não, perfeito. Aí você toma a decisão e passa para ver se faz sentido ali no momento do negócio. Sim. Perfeito. Segundo ponto irmão, a gente entendeu que hoje você tem uma necessidade muito grande de aplicar um processo como esse, porque a operação não está se pagando, certo? Sim. Eu queria entender de você hoje o seguinte: qual que seria a urgência de aplicar esse processo? Se pudesse colocar ali de 1 a 10, mano, 10 sendo tipo assim, não, preciso desse processo com urgência, é uma prioridade para mim, como é isso para você? Sim, não, é 10, é prioridade. Show de bola. E um outro ponto é o seguinte: aqui no Planeta a gente tem diversas soluções, certo? Então, por exemplo, tem desde aqui do nosso Salesforce, né, que é a implementação presencial, onde que eu saio daqui de Balneário Camboriú, que é onde que a Planeta fica, e vai para qualquer lugar do Brasil fazer essa implementação presencial, certo? Mas a gente tem desde o nosso serviço principal também, que é o que eu mais acho que cabe hoje dentro do seu momento, certo? Só que nós somos da seguinte forma: por exemplo, um arquiteto, certo? Um arquiteto, quando ele vai construir um projeto de uma casa, ele precisa entender o limite financeiro dessa casa, certo? Para entender, de fato, o tamanho do projeto que ele vai entregar, beleza? Aqui na Planeta é a mesma coisa. Eu preciso de saber, antes de eu saber o que eu vou te apresentar, para eu saber o que eu vou te apresentar, certo? Eu preciso entender hoje o quanto o Ricardo está disposto a investir nesse projeto mensal. Então, quanto que cabe ali de limite financeiro mesmo. Então, não, Gabriel. E eu não estou perguntando, tipo assim, quanto vocês estão dispostos a pagar para a Planeta, que eu nem mostrei nada do que a gente faz, certo? Eu estou querendo entender mesmo o processo, quanto que hoje cabe dentro do orçamento, porque aí sim a gente vai ver o projeto que eu consigo te entregar, entendeu? Quanto que seria isso, mais ou menos, mensal? Não, eu vou te falar assim, ó, a gente já contratou a V4 com valor de 6 mil por mês, já contratamos empresas pagando 2 mil por mês. Então, tipo assim, ó, para nós, o valor em si, ele não é o que está preocupante, não é um valor taxativo que eu falo assim, puta, eu não vou fechar, eu vou fechar com você, entendeu? Não é isso que impede de ter uma estrutura. Então, se esse é o momento de fazer todo esse investimento ou não, se eu achar que sim, se eu achar que vai ter, sei lá, resultado, porque a gente não quer sair investindo 100 mil em tráfego pago se a gente não tem toda essa parte de duplicidade para depois você querer fazer escala, entendeu? Então, assim, a gente quer entender, falar assim, puta, acertamos, depois que a gente acertou, fala assim, puta, aí sim vale a pena a gente investir, porque a gente, assim, ó, a gente não investe só em consórcio, cara, a gente faz tráfego pago para tudo, tá? Desde a abertura de conta para tudo. O consórcio, ele é uma modalidade que a gente tem dentro do banco. Então, eu só preciso entender o que vocês hoje sugerem, falar assim, pô, a gente sugere fazer isso, tal, que é uma proposta que eu vim buscar hoje aqui, falar assim, cara, é isso, eu não tenho muita love story, não, cara. Para mim é falar assim, cara, é isso eu levo para a diretoria, falo assim, puta, eu acho que vale a pena e vamos fazer isso aí, entendeu? Show de bola, show de bola. Então, meu querido, agora eu consigo entender que a gente consegue entregar de forma uma coisa mais completa mesmo. Então, é o que eu vou apresentar aqui, fechou? Vamos lá. Meu irmão, tá vendo a tela aí? Tô vendo. Vamos lá, conheça um pouco desse nosso processo, por trás desse marketing aqui. Meu querido, isso aqui é um pouco da nossa metodologia, então hoje a gente tem... Desculpa, porque quando eu toco no celular aqui, toca o computador também. Mas vamos lá, tá me vendo agora? Tô vendo. Então, meu irmão, essa é a nossa metodologia. A gente tem 2 hoje nichos principais, né? Que é a parte de seguro e proteção veicular e também o nicho de consórcio. Então, isso é um volume de nós, como eu te falei, mais de 250 milhões de reais faturados. Então, a gente tem clientes aí das maioria dos administradores do mercado. HS, Caoa, Ademicon, Rodobens, Roma, Canopus, Porto, tem uma galera boa aí. O nosso objetivo aqui, irmão, que nem eu te falei, é um pouco diferente, porque o nosso objetivo é vender. A gente tem uma frase que fala seguidor ali, de reconhecimento, imagenzinha bonita no feed, não paga boleto. Então, por isso que a gente fala que aquele ali, o posicionamento ele é importante, mas não quer dizer que o perfil tem que ficar bonitinho, quadradinho, contratar um social media, que aquele ali, de fato, não vai te trazer dinheiro. Você entende? Agora eu trouxe alguns resultados aqui, perfeito? Alguns resultados bem tranquilos, beleza? Pra você entender um pouco desse processo. Show? Meu irmão, esse aí é um cliente nosso, que ele... Saiu a tela, tá? Saiu a tela, né? Desculpa.
Então, esse aqui é um cliente nosso que ele focou, a gente fez um teste de produto e a gente focou nisso com sócio de imóvel, certo? Então, esse cliente, a gente conseguiu aí, por exemplo, acho que no segundo para terceiro mês de projeto, de 1º de fevereiro a 15 de março, com 43 dias de campanha, R$ 3.600 de investido em anúncio apenas, beleza? Então, um investimento baixo ali, praticamente. A gente conseguiu em torno aí de 225 leads gerados na nossa campanha de captação para 4% de taxa de conversão com um ticket médio de 240 mil. Então, o cara vendeu 9 cartas com um ticket médio de 240 mil, deu 2.160.000, certo? Então, considerando ali um comissionamento, né, de 3% do representante ali, a gente conseguiu 54 mil de lucro, perfeito? Hoje, com as administradoras que estão parceiros aí, qual que é a média de comissionamento? Então? De 4, mas esse é no escalável, cara. Esse valor, no mínimo que a gente tem aqui é 4, porque também a gente repassa isso aí numa cadeia que a gente tem também. E ao mesmo tempo, dependendo do volume, batendo acima de 3, e depois a 5 milhões, a gente tem um comissionamento maior também, cara, chegando até 6, 7%, mas depende do volume, tá? Perfeito. Meu querido, e um outro resultado de um cliente que estava focado mais em consórcios de veículo, que a gente fez esse teste, beleza? E a gente conseguiu ver um resultado bem legal também. Como foi isso? Isso aí foi os 3 meses iniciais do projeto. Então, ele investiu 2.600 em anúncio mensalmente, nesses 3 primeiros meses, certo? A gente conseguiu gerar em torno de 630 leads nesse tempo, custo de 9,60 ali por lead, de cadastro, etc. 6% de taxa de conversão. Então, aqui a gente varia. Então, depende do ticket médio da carta, certo? Esse ticket mais de veículo ali, a gente tem uma taxa de conversão em 5, 6, 7%, entende? Já imóvel aí vai baixar um pouco. Esse cara conseguiu 37 cartas, fez 2.590.000 em valor aí de venda de cartas, com 3% de taxa de comissão, ele conseguiu 64 mil de lucro. Então, consegue ver um resultado bem expressivo aqui. Show? Eu quero te mostrar um agora, que é um bem recente, que é de um cliente nosso. Acabou de sair esse case, certo? Nosso designer acabou de mandar aqui. Vou até te mostrar ele no Drive mesmo. Isso aqui foi o início de um projeto também bem detalhado, então aqui vai ter bem detalhe. Então, tipo, o cara vendeu 2,5 milhões em cartas vendidas em 3 meses de projeto. Então, a gente utilizou uma estratégia ali, então, primeiro o ICP certo, mais ou menos 20% da verba ali direcionada para campanha de aquisição, que a gente vai te mostrar isso, 50% para, de fato, captação e 30% para remarketing, beleza? Depois, aí a gente vê os resultados mês a mês. Então, aqui você consegue entender, ó. O cara investiu 2.500 no primeiro mês, a gente teve um custo médio por lead de R$19,60, certo? E o cara teve 2% de taxa de conversão, então ele vendeu apenas 2 cartas. Então ele vendeu R$435 mil vendidos, ele já teve 15 mil de lucro. Então, tipo assim, com um resultado bem pífio, bem tranquilo, o cara já teve muito lucro no primeiro mês de projeto, certo? E aí, o legal, a gente trouxe esse resultado bem detalhado para mostrar isso. No segundo mês, a gente já diminui o custo por lead para 15 e a taxa de conversão aumenta em 1%. Então a gente já vendeu 960 mil. Para no terceiro mês, a gente conseguiu abaixar isso para 11,36% e conseguiu uma taxa de conversão de 3,5%. Então já vendeu mais ou menos ali 1,1 milhão, beleza? Então esse cara vendeu 2,5 milhões aí com 7.500 de investimento. Então um lucro bem expressivo. Show de bola? Tranquilo. No final lá também tem um outro resultado, um depoimento aí bem legal, que é um cliente maior aí, que eu vou te mostrar também. Vamos lá. Então, meu irmão, para a gente chegar, sair de um ponto que a gente está hoje, né? Primeiro, o que eu vejo que vocês já têm? Vocês já têm uma operação bem estruturada, já tem uma equipe comercial muito capaz de fazer 5, 6 milhões. Você entende? Vocês não precisam mais de pessoas, precisam do processo hoje. Então, totalmente capacitado, que eu acredito que falta, de fato, uma profissionalização nesse processo comercial, nesse processo de demanda aí também, beleza? Então, são 4 pontos para a gente fazer isso. Primeiro ponto, essa fase de estruturação. Então, aqui, por exemplo, iniciamos um projeto. Como funciona esse processo de entrada? Esse processo para a gente estruturar esse projeto, onde as campanhas iriam lá? Primeiro, a gente tem 3 reuniões. Primeira reunião, eu quero entender, certo? Primeiro, eu vou apresentar todos os processos, a minha equipe, né, como todo, vou apresentar todos os processos e a gente vai apresentar todas as pessoas que vão estar diretamente ligadas nesse seu projeto, beleza? Então, vamos apresentar todo mundo ali, desde o nosso copywriter, os nossos designers, etc., os gestores, head, etc., e a gente vai explicar todo o processo, entender, fazer o alinhamento de expectativa. E no segundo momento, a gente faz o diagnóstico. Então, eu quero entender tudo sobre a empresa de vocês. Eu quero entender desde todos os produtos que estão vendendo, quais são as administradoras, quais são suas possibilidades, quais estão sendo as condições, parcela e etc. Certo? Quero entender as principais forças diferenciais que vocês têm no mercado. Quero entender as principais objeções que hoje vocês estão tendo na hora da venda. Beleza? Tudo para que a gente consiga entender como diferenciar você dentro do mercado. Num terceiro momento, aí a gente vai estruturar essa matriz de CP que eu falei, que para mim é que nem o core do negócio. É o que vai fazer funcionar. Perfeito?
Então, quarto, entender, primeiro, o perfil ideal de cliente, onde a gente vai buscar, qual tipo de produto a gente vai querer ofertar melhor, beleza? Entender, criar essa matriz de dor e objeção e, principalmente, esse MQL ali também. Show? Depois disso, a gente já manda todo esse material para o nosso copywriter e ele vai desenvolver os principais anúncios. Ele desenvolve todo o roteiro, todos os scripts ali para cada anúncio que a gente vai rodar. Então, a ideia, então, como vocês vão fazer a gravação, a gente entrega isso para vocês fazerem a gravação, beleza? A gente vem para a nossa segunda reunião, que é o planejamento. O planejamento do projeto, eu quero te entregar primeiro o planejamento de marketing, então uma linha do tempo, de, por exemplo, nós vamos rodar nessa plataforma com X de budget mensal, vamos colocar esse funil, perfeito? Dessa forma vai acontecer o funil e a gente sempre vai te entregar uma projeção de quanto que a gente quer gerar de demanda e principalmente de venda ali em valor mesmo, perfeito? Perfeito. Depois, a gente vai dos processos comerciais. Então, nessa parte de planejamento, tem um planejamento comercial, onde eu te entrego os treinamentos para você passar para a sua equipe, para os seus consultores, para a gente melhorar esse processo de conversão. Show? Então, aí vai ficar pendente o quê? Fazer auditoria de contas, né? A gente entra em todas as contas para ver o que está acontecendo, etc. E vocês gravarem os anúncios, vocês mandam para a gente o bruto, né? E passa para a nossa equipe de edição de vídeo, certo? A gente cria também algumas artes, né? Então, tipo, a gente faz alguns anúncios em imagem também. E eu preciso ter vez de treinamento. Fazendo esses 4 pontos, a gente está apto para rodar as campanhas. A gente quer que esse projeto, que esse processo, ele dure no máximo 10 dias, 10, 12 dias no máximo. Para que 10, 12 dias a gente tenha pronto para colocar as campanhas no ar, onde a gente faz a nossa última reunião, que é o Fast Traffic. O que é o Fast Traffic? Tipo assim, o alinhamento final. A gente vai conferir se você entendeu tudo sobre o projeto, sabe onde vai chegar o lead, a automação está certinha, está funcionando para o CRM de vocês, como está esse processo, está tudo claro, está aplicável aqueles processos comerciais que a gente passou, não está aplicável, os consultores não têm dúvida, então vamos colocar as campanhas para rodar. Então aqui, irmão, o que a gente iniciar as campanhas, a gente sempre faz. A gente inicia fazendo um teste de produto. Às vezes, por exemplo, o ideal é vender meu sonho é vender só carta de 1 milhão, você entende? Só que às vezes é muito mais difícil eu vender uma carta de 1 milhão do que 10 de 100. Só que eu não sei isso. Às vezes, para cliente, às vezes não, você entende? Então a gente tem que fazer esse teste, perfeito? A gente faz o teste de produto para depois a gente testar de fato os anúncios. Então, estratégia, a gente já tem a estratégia muito bem montada. Você entende? A gente já investiu mais de 10 milhões de reais. Então, a gente sabe o que funciona, mas o teste dos anúncios, porque cada anúncio é uma narrativa diferente, tem que ser realizado, certo? Terceiro ponto, a gente vai para a maturação. O que é maturação? Então, se eu pudesse elencar agora aquele resultado que eu acabei de te mostrar, o primeiro mês de projeto, meio que a gente quer fazer a fase 1 e 2, estruturação e validar o projeto. No segundo e terceiro mês, é a maturação, onde eu já distribuo a verba disponível nas campanhas, certo? Já validadas, beleza? Então, aqui eu consigo ver aquele comportamento do meu custo por lead abaixando, perfeito? Do meu custo por resultado abaixando. E eu tenho 2 principais objetivos nesses 3 primeiros meses. O primeiro objetivo, Ricardo, é primeiro pagar o projeto, certo? Chegar ao break-even do projeto, beleza? Então, no consórcio, a gente vê um break-even relativamente tranquilo, certo? Por exemplo, vamos supor que você faz um investimento de 7 mil mensal nesses 3 primeiros meses, certo? Então, você investiu 21 mil reais, certo? Desses 21 mil reais, para você, por exemplo, com 4% de taxa de conversão, de taxa de comissão, para você pagar esse projeto, você tem que fazer 500 mil em venda. 1 milhão você pega 40 mil, 500 mil você pega 20 mil, você paga o projeto com 500 mil apenas, você entende? Então você viu que naquele caso, daquelas campanhas bem baixas, no primeiro mês a gente já pagou o projeto do cara inteiro. Então esse é o objetivo, perfeito? E o segundo objetivo é descobrir o CAC. Então é entender ali nos nossos anúncios quanto que a gente está gastando para fazer uma venda. Quando a gente descobre isso, para a gente descobrir isso, a gente precisa estar com as campanhas validadas, certo? O lead padrão, o custo, e a taxa de conversão também padrão. Que aí eu tenho esse CAC. Quando eu tenho esse CAC, eu tô pronto para escalar. Então a gente vai aumentar o orçamento, buscar, etc. 10, 20, 30, 40, que a cliente não já fez 50 milhões em vendas. Perfeito? Perfeito. Até então, meu querido, tá claro? Tá fazendo sentido? Tranquilo? Então agora, a gente vai para essa fase aí do método Planetas, então. Então, o que é esse método, irmão? Por que a gente vem tendo um resultado bem legal como esse? A gente entendeu, por exemplo, a gente já está no segmento específico para consórcio já tem uns 3 anos, certo? E nós entendemos que é o seguinte, se eu faço, quando a gente iniciou, já vinha do digital, quando a gente iniciou entregando apenas o tráfego pago, perfeito? Só que é o seguinte, quando eu entrego apenas o tráfego pago para você, eu não estou em todo o seu pilar de vendas. Então pode rolar muito conflitante entre o marketing comercial quando acontece isso, certo? Sim. Então, por exemplo, às vezes vem cobrar lead, mas como que está o comercial? Então eu percebi que eu tenho que estar nesse processo também. Foi aí que a gente chegou nesse método. Para que eu faça o seguinte, qual que é o meu principal objetivo aqui? Eu tenho uma empresa de recorrência. Meu principal objetivo é que o meu cliente tenha um LTV alto.
Perfeito? Se meu cliente tem um LTV alto, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer com que ele venda. Então aí que a gente chegou nesse ponto. Então aí, a gente criou esses 4 pilares, sendo o primeiro pilar é a geração de demanda. Então, a geração de demanda, irmão, é o seguinte, que a gente faz a criação das campanhas, tanto em Google, tanto em Meta, perfeito? Então, até TikTok a gente pode vir a criar, certo? Mas hoje o que vem funcionando bastante é Google e Meta. Então, Google ali, tanto rede de pesquisa, beleza? Quanto YouTube também, certo? Mas o Meta, ultimamente, está tendo um resultado bem expressivo, certo? Segundo ponto, a gente vem desenvolver, então, igual eu falei, todo o roteiro dos anúncios ali, com o nosso copyright de alta conversão. Então, como eu te falei, hoje o principal objetivo do nosso anúncio é nem chamar a sua atenção, chamar a atenção e qualificar, beleza? Sim. Por isso que o ICP ele é muito importante. Terceiro ponto, mandou o bruto para a gente faz a edição completa desse anúncio, também cria essas artes ali, certo? Segundo pilar é o pilar de qualificação. Então aqui a gente tem 3 pontos. A qualificação, que eu falei, ela inicia no anúncio, certo? Depois ela vai entrando no funil. Como que é isso? O consórcio, ele é um produto de um ticket alto, certo? Então, ele não vai ser um produto que eu vejo muito erro, Ricardo, talvez você cometeu isso, que é o seguinte, você vai lá que você disponibiliza 4 mil para botar em anúncio mensal, certo? 4 mil para botar em anúncio mensal, o cara vai lá e coloca todo esse valor em campanhas de captação. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer aqui, ele está querendo vender antes mesmo do cara conhecer ele. Você entende? Então, tipo, você sabe a parte da conquista ali no namoro? Ele tá querendo pular essa etapa. E isso é muito importante na etapa da venda também. Então, irmão, a gente precisa do seguinte. Primeiro, a gente cria uma estrutura de pelo menos 4 campanhas. Que campanhas são essas? A primeira campanha, as 2 primeiras campanhas são campanhas que elas não captam o lead diretamente. Eu quero apenas que as pessoas assistam os meus anúncios e sejam direcionadas para o meu Instagram, caso elas cliquem. Então, a primeira campanha a gente chama de descoberta, que é uma campanha onde eu quero apresentar a empresa, apresentar administradoras, tudo que eu posso utilizar de credibilidade, eu vou utilizar. Estrutura da empresa, depoimento, prova social, etc., para passar credibilidade, para me apresentar, gerar uma boa primeira impressão. A gente roda uma segunda campanha, que são com anúncios. É uma segunda campanha que ela é passada para quem assistiu a primeira, né? Que são com anúncios, de fato, para quebrar a objeção. Então, aqui a gente utiliza muita caixinha de pergunta para tirar as principais dúvidas, para preparar o lead, certo? Terceiro ponto, a gente, agora a campanha de oferta, que aí sim, a nossa campanha de captação, né? Onde que vai pelo menos 50% da nossa verba, certo? Onde que a gente, de fato, para quem assistiu aquelas 2 primeiros anúncios, a gente vai ofertar. Então, chamar esse cara para uma call de consultoria, chamar esse cara para fazer uma reunião, para receber essa proposta ali, beleza? Então, a gente finaliza com a nossa 4ª campanha, que é a campanha de perseguição, que é o remarketing. Então, a pessoa assistiu esse fluxo de 3 anúncios e etc, não clicou, vamos botar depoimento, prova social, alguma condição diferenciada para trazer esse cara de volta. Então, com frequência muito alta, o cara ficava vendo a gente toda hora mesmo. Vamos, por exemplo, o cara foi no formulário e não preencheu, mesma coisa, entende? Então, por que isso? Ô, Ricardo, a gente tem uma métrica na internet que é o seguinte, hoje as pessoas precisam de, em média, de 3 a 4 anúncios seu antes de comprar um produto, certo? Então, esse é o nosso objetivo. E o segundo ponto com isso o que é um lead desqualificado, Ricardo? Para mim, um lead desqualificado é um lead que ele não estava preparado para estar recebendo aquela oferta no momento que ele recebeu, entende? Então, se ele não está preparado, o que a gente quer fazer? A gente quer preparar ele. Então, a gente prepara ele para depois ofertar, certo? Então, a gente consegue ver, a gente conseguir abaixar o nosso custo por lead, por quê? Anunciar para público quente é mais barato que para público frio. Então, tudo que a gente está fazendo é fazendo uma aquisição de público, entende? E também a gente consegue entregar esse lead mais qualificado para o consultor. Segunda etapa, a gente faz o desenvolvimento dos formulários. Então, acho que é muito importante para a gente filtrar esses curiosos, botar, o que você está buscando? Está buscando investir? Está buscando quitar um financiamento? Está buscando comprar casa? Comprar carro? Ah, não, qual que é o valor mínimo ali que você está disposto a pagar de parcela? Deixa ele nas opções para a gente pré-qualificar esse lead através do formulário, entende? Qual que é a sua renda mensal? Beleza? São algumas perguntas que a gente coloca ali, certo? E também a gente faz a criação das landing pages com designer e copy de alta conversão. Então, principalmente Google ali, gente, é essencial, né, a gente utilizar, beleza? Então, a gente faz esse desenvolvimento também. Então, terceiro pilar é o nosso pilar de comunicação e automação. Então, aqui, é um pilar que a gente encontrou o seguinte, eu preciso, de fato, ser um braço dentro do seu comercial. Então, essa comunicação da minha equipe com esses 4 pessoas que você falou é muito essencial. Então, a gente tem um feedback semanal no nosso grupo de comunicação. Então, pelo menos 3 comunicações semanais. Então, na segunda-feira, um plano de ação do que a gente vai fazer. Na quarta-feira, a gente faz uma cobrança para eles. Então, tipo assim, eu quero conversar com eles, eu quero entender. Ah, não, fulano, como está o feedback dos leads? Está fazendo contato? Está aí conseguindo enviar a proposta? Está fechando? Não está fechando? Por que não está fechando? Porque aí sim a gente consegue ter mais poder de otimização, beleza? E na sexta-feira, uns relatórios ali para vocês entenderem sobre as métricas do projeto. Segundo ponto, reuniões de feedback e check-in semanal. Como é isso?
A gente tem, você vai cansar de ver minha equipe, você tem reuniões semanais com o meu time, beleza? Então, como são essas reuniões? Uma reunião é um feedback e alinhamento. Então, como que é isso? É uma reunião mais breve, onde que a gente faz o preenchimento da planilha de projeção, que é para ver as vendas que vocês estão fazendo, certo? E dá um feedback. Tenta entender como está esse processo comercial, está ok, está funcionando, faz o que a gente está fazendo, certo? E temos uma segunda reunião que é um pouco mais complexa. Ela a gente tem 5 pontos. O primeiro pilar é o nosso processo ali, onde a gente vai analisar os resultados. Então, nossos dashboards ali de métricas de tráfego. Então, entender como estão as métricas, etc. E também métricas comerciais, que eu acho que é mais importante. Segundo ponto, a gente analisa os anúncios. Então, tipo assim, Ricardo, esse anúncio aqui, ele funcionou. Vamos entender juntos por que ele funcionou, para que a gente consiga replicar, certo? Terceiro ponto, sabe como funciona a metodologia de KPI e OKR, certo? Sim. Então, a gente coloca isso dentro do projeto. Como é isso? Por exemplo, a gente tem um KPI, então, por exemplo, o KPI vai chegar em 4 milhões com consistência, perfeito? E a gente vai setar os principais OKRs que a gente precisa de você também, de nós, para que a gente consiga esse resultado. Então, vamos colocar aqui, um OKR pode ser uma rotina semanal de gravar pelo menos 15 anúncios, 10 anúncios. Um atendimento ágil de pelo menos 10 minutos ali do consultor. Seguir um fluxo de recuperação com esse ponto de contato que a gente vai passar dentro da cadência, dentro do treinamento, perfeito? Para que a gente esteja mais clareza. Porque o OKR, de fato, ele é o quê? São comportamentos que a gente pode fazer que, se feito, é consequência de chegar naquele resultado, perfeito? Sim. Depois, a gente vai para as premissas. O que são as premissas? O que eu preciso que a equipe do Ricardo faça para que esse projeto funcione? Exemplo, a gente envia a solicitação de criativos, a gente pede que o nosso cliente grave em até 6 dias que a gente enviou. Entende? Então, são pontos assim que eu acho essencial. E o último, os riscos. A gente sempre analisa os riscos, coisas que podem vir a atrapalhar o projeto, para a gente não deixar com que isso aconteça. Então, por exemplo, se você traz o boleto de pagamento lá da plataforma, você sabe que se a campanha pausa, atrapalha bastante. Então, a gente sempre vai encontrar maneiras ali, coloca um boleto automático, coloca saldo pré-pago, coloca o cartão de crédito, perfeito? Então, a gente analisa esses riscos para ver o que não pode atrapalhar. Show de bola? Então, essa é a nossa reunião de check-in. Show? Depois, a gente vai para a terceira fase, que é a questão de automação do formulário, o landing page. Então, a gente faz automações, né? Para cair tanto numa planilha, os dados do cliente, cair tanto numa planilha de mensuração, quanto também dentro do CRM de vocês. Fechou? Fechou? Show de bola. E a gente vai para o nosso último pilar, que é as implementações comerciais. Então, aqui estão 2 principais pilares. Primeiro, a mensuração de dados comerciais, certo? Então, aqui a gente tem um dashboard, certo? Que fica lá, automático. Quanto que a gente investiu, semanal, em anúncio, quantos leads foram gerados. Desses leads, aí tem a plano de mensuração, que os leads caem lá, vocês preenchem pra gente. Você conseguiu fazer o contato e conseguiu fazer a proposta. Nisso, automaticamente, a planilha lá em cima do dashboard é preenchida. Então, se caiu 50 leads na semana, então, desses leads, 20 conseguimos contato. Desses contatos, 10 a gente conseguiu proposta. Desses 10 propostas, fechamos 2. Entende? Para aí embaixo, você consegue ver a taxa de conversão por etapa. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem uma taxa de contato, certo? Então, das pessoas, dos leads, em contato, de 20%, beleza? Então, é baixo, bem baixo. Mas, por exemplo, você tem 20% ali de cotação para venda, que aí é até ok. Então, eu preciso entender aonde está esse gargalo, porque os problemas são diferentes. Então, se eu tenho uma baixa muito grande ali em contato, pode ser o quê? Pode estar na qualidade? Pode. Pode estar também na questão ali do tempo de atendimento? Pode. Entende? Mas agora, na questão ali de cotação para fechamento, aí o problema possivelmente está como está gerando valor, como está o processo de recuperação também. Show? Segundo ponto, o treinamento Planetas. Então, esse é um treinamento que é o acelerador 10X, um treinamento que a gente desenvolveu para o seu time comercial, certo? Com 4 aulas base. A primeira aula é uma aula que a gente entrega o seguinte: a gente faz uma revisão completa ao mecanismo. Então, para que a gente explicou várias coisas aqui. Então, para que a gente traga mais clareza sobre todos os processos que a gente vai executar e que a gente precisa que você execute também, certo? Segunda aula é uma aula que a gente, como melhorar a taxa de conversão. A gente vai falar sobre ligação de venda, com todas as etapas: apresentação, rapport, spin selling. Vamos falar sobre todo o processo ali, até uma escassez ali para fechar a venda. Vamos falar sobre técnicas de venda, como spin selling, como rapport, como gatilhos mentais. Vamos falar sobre como quebrar a objeção. Show? Terceira aula, vamos falar sobre organização, como que você está utilizando o CRM, está utilizando da maneira correta. E, principalmente, vamos falar ali também sobre o processo de recuperação. Então, o que é esse processo de recuperação, Ricardo? É a cadência, então a frequência que eu envio, que eu entro em contato com esse potencial cliente. Como o consórcio tem um ciclo de vendas maior, esse processo tem que ser muito bem feito, entende? Então, por exemplo, às vezes vai ter cara que vai fazer uma reunião com você hoje que vai fechar daqui 2 meses, você entende? Então, esse processo é importante que seja feito bem forte. Então, a gente vai olhar esse ciclo de vendas, vamos olhar a cadência, vamos olhar os canais, então nunca utilizar apenas um canal.
Então, utiliza o WhatsApp, mas tenta entrar em contato, achar esse cara no Instagram, para fazer algumas conexões com ele, para mostrar que você está presente, perfeito? Principal, ligação também é muito importante. E quarto ponto que eu diria que é o principal, que é a personalização e contexto do seu follow-up. Então, o que eu vejo muita gente errando no consórcio? Eu sou comprador de consórcio, eu tenho consórcio, certo? Então, eu vejo muita gente já fez o follow-up até comigo. Não, o follow-up é o quê? Perguntar se tem alguma dúvida, mandar promoção, mandar condição diferenciada. Então, tentando empurrar o produto de qualquer jeito. Você entende? Então, eu acredito num follow-up muito mais consultivo, onde eu bato na dor e gero prova social. Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo, que eu estou querendo te vender um consórcio, certo? Aí você... Vamos supor que você está querendo para quitar financiamento. Então, eu te mando uma mensagem, exemplo, então, Ricardo, eu estava conversando com um dos nossos clientes aqui e acabei me lembrando de você. Eu lembro que na nossa última conversa que a gente teve, você me falou que estava com juros muito grande aí, com X e X%, etc., que estava complicando, etc. Então, esse cliente nosso que ele também está com um problema parecido, olha esse feedback que ele passou aqui para a gente, quando ele foi contemplado no sexto mês, aí conseguiu quitar o financiamento dele. Então, o que eu fiz nesse follow-up, irmão? Eu mostrei que eu preocupava com o cara, que eu lembrava do cara, certo? Sim. Segundo, eu mostrei, bati numa dor do cara e depois eu trouxe uma prova social, um depoimento ali para gerar autoridade. Perfeito? Então a gente vai estruturar todo esse processo de follow-up com você e a gente finaliza com a quarta aula, que é sobre o posicionamento no Instagram. Então, como tem que estar sua bio, os seus destaques, qual tipo de reels que você tem que fazer, se for fazer, como que é os posts, qual que é a comunicação nos stories, perfeito? Então, o básico ali que é aplicado facilmente, você consegue ter resultados, você consegue ter essa credibilidade. Fechou? Então, meu querido, esse é o nosso processo, certo? Então, como eu te falei, está com você ali desde a geração da demanda, passando por qualificação, uma comunicação eficiente e finalizando aqui com os processos comerciais, certo? Fez sentido, meu irmão, de fato, é isso que você está buscando? Como que é? Sim, cara, acho que você falou muita coisa que é o que a gente faz em outros segmentos, em outras partes. Eu gero algumas dúvidas em relação, assim, qual é o momento de a gente utilizar, por exemplo, uma ferramenta, um processo todo igual ao seu, porque, eu falo, o consórcio para nós não é o carro-chefe. Eu não sei se isso tudo que você vendeu, se não seria para uma empresa, pô, que nem eu abri hoje meu KNAI de consórcio, quero investir só nisso, eu tenho um vendedor só isso, porque a gente atua muito mais do que isso. O consórcio é uma das 100 produtos que a gente tem, entendeu? Então, eu não sei se toda essa demanda, por exemplo, dentro do Instagram, eu não vou conseguir trabalhar somente consórcio, eu tenho certeza que você vai falar também que não teria problema, mas para a gente ter um foco muito mais assertivo nisso, porque hoje eu trato sobre diversos produtos, cara, diversos, não é nenhum nem dois. E aí, eu não sei se pode fugir um pouco, de repente, de um momento igual esse, porque, por exemplo, essas 4 pessoas que são responsáveis por atendimento mesmo, eles também vendem outros produtos, entendeu? Eles vendem desde adquirência, vendem outros produtos, não vendem só consórcio. O que, para mim, era muito importante é chegar ali mais qualificados para eles, tá? Isso geraria uma maior assertividade, como a gente já tem em saque FGTS, por exemplo, entendeu? Como a gente já tem consignado, mas de consórcio não. Então, eu não sei se eu precisaria criar tanto uma demanda tão grande assim, ou se eu teria isso dentro de um banco. Porque, assim, a gente é um banco digital, certo? Eu tenho diversos produtos, o consórcio é um deles. Então, eu não sei até onde que eu preciso falar assim, pô, mas, ó, para mim pode ser uma coisa mais simples, no sentido que eu só preciso gerar lead qualificado. Só que para gerar lead qualificado pela sua ferramenta, pelo seu processo, eu tenho que fazer um grande engajamento dentro de uma estrutura que eu não sei se seria, nesse momento agora, como eu falei para você, a gente só precisa validar esses processos para entender, para eu fazer essa venda para outros bancos. Não é o meu banco, eu quero que você acredite. Então, eu fiquei um pouco de dúvida, porque eu acredito nesse processo seu, não tenho dúvida que está muito bem estruturado, mas eu não sei se esse é o momento para nós, entendeu? Tipo assim, no sentido de um banco fazer tudo isso como só consórcio, tá? Perfeito. Excelente questionamento. Eu vou te explicar um pouco de como funciona isso, certo? O que acontece? Eu daqui 8 minutos eu tenho uma outra reunião, cara, porque é das 2 às 3, das 3 às 4 eu tenho outra, falta 8, tá? Eu também tenho, tranquilo. Então, o que acontece? Hoje, o que eu vejo dessa operação é o seguinte, você precisa de um processo como esse, porque, tipo assim, você tem diversos outros processos, outros produtos, mas você não pode ter um produto onde é deficitário dentro dessa sua base, que acaba atrapalhando outros produtos também, perfeito? O segundo ponto é, que às vezes deve ter pegado, quanto tempo isso vai te tomar para que você realize isso, certo? A questão é, a gente estrutura os processos bem estruturados para que isso tire o menos tempo possível de você. Então, qual que é o comprometimento que eu vou precisar de você? Que é provavelmente que vocês já fazem com essas outras operações, que é gravar os criativos dentro do prazo e fazer um processo comercial, um processo de atendimento da forma que a gente indicar, ponto. Então, tipo assim, às vezes são muitos processos, mas porque a gente cause essa assertividade, mas é bem tranquilo para você, entendeu? Então, eu acho que encaixa muito nesse seu momento, sim, entende? Não, eu sei que a gente tem, assim, uma cobrança das distribuidoras nossas, tá? Como a Demicon, como a Rodobens. Eu tenho que bater as metas deles internas para eu ter uma quantidade boa de produtos, entendeu? Então, eu também sou cobrado do outro lado também. Eu acho que se a gente vai fazer sozinho, vai demorar muito mais do que se ter um cara que tem conhecimento. Eu não tenho dúvida. Exato. Tá? Exato.
Perfeito. Então, meu querido, acho que mais importante do que eu ter te mostrado o que a gente realiza é quem realiza, perfeito? Então, vamos aqui. Irmão, a gente tem 6 pessoas diretamente ligadas nesse seu projeto. O gestor de projetos, que é a pessoa que é responsável por coordenar e criar a parte estratégica. Nosso gestor de tráfego cria e otimiza as campanhas. Copywriter, para desenvolver todos os anúncios, estrutura de landing page também. Designer, cria as artes. Web designer, faz a estrutura de landing page. Então, se fosse contratar isso hoje, você teria um custo de R$ 22.500 mensal, fora eu que vou estar com você nessa parte comercial. E a gente passa isso, irmão, por uma dessas 2 propostas aqui abaixo, beleza? Então, quais são essas propostas? Proposta 1, a gente faz toda a criação e utilização das campanhas, tanto de Google, tanto de Meta, perfeito? O desenvolvimento do roteiro dos anúncios, com copyright de alta conversão, edição de vídeos e criação dos criativos em imagem, aplicação dos funis de venda nos anúncios, desenvolvimento dos formulários, feedback semanal, as reuniões de check-in quinzenais, as reuniões de feedback quinzenais, tomação dos leads e a mensuração de dados comerciais. Não tá vendo que eu trouxe esse plano para você também, que ele é o essencial. Ele é, de fato, o primeiro dor que vai resolver isso aqui, ó. Isso aqui a gente fala muito mais sobre demanda qualificada, você entende? Tem um pouco de processo comercial também, como a parte de mensuração de dados, que eu acho que é inevitável, que tem que ter, beleza? Só que isso aqui é o essencial, que é o que você precisa. Ah, não, Gabriel, o que você precisa? Eu te entrego nada mais que isso aqui, entende? Uma segunda proposta, onde eu já venho com a primeira completa, mais o acelerador 10X, que é aquele nosso treinamento comercial, com todas aquelas aulas que eu te mencionei, e também a criação de uma landing page, mais a manutenção, a otimização mensal dessa landing page, entendeu? Então, por 3.500. Então, fora isso aí, é o valor. A gente tem uma taxa de implementação, né, com pagamento único para iniciar esse projeto, certo? Que é devido à alta carga horária que a gente precisa dos nossos colaboradores no início de um projeto. E o valor que você quiser investir em anúncio. Então, irmão, o negócio é o seguinte. Às vezes eu te passo nesse projeto aqui, ó, que nem eu te mostrei lá, você viu que lá teve clientes nossos que investimento de R$ 2.500 em anúncio inicialmente. Então, é o que eu indico, 2.000 para iniciar, no mínimo ali, entendeu? Por quê? Esse processo, ele vai ser progressivo. Então, eu acho que ele não vai causar um impacto para você de última hora, de pessoas que você vai precisar, não. Eu acho que, tipo assim, uma pessoa, irmão, você designar, tipo assim, não, tá um consultor só, para estar recebendo essa demanda, até a gente conseguir, porque aí quando começar a gerar muita caixa também, você vai querer expandir isso aqui ainda mais. Exato. Então, a gente deixa essa questão aqui para que seja. Só para entender, então, por exemplo, se eu pego essa proposta de vocês, isso aí é mensal, contrato de 6 meses, 3 meses, como que é o proposta? Eu não tô lendo então, aqui, tá? Isso é mensal, perfeito. Esse é o nosso FII mensal, né? Que eu fixo mensal ali, mas é o valor que você for investir, que você paga diretamente para a plataforma, entendeu? Então, o nosso contrato de 6 meses, por quê? Você lembra daquelas 4 fases que eu falei que a gente tem que passar, até a gente chegar numa fase de escala? Sim. É essencial para que a gente passe naquela fase ali, esses 6 meses. Mas também, irmão, a gente aqui é bem tranquilo com isso, a gente confia bastante no nosso trabalho. Então, se falar, não, Gabriel, quero fazer uma proposta de 3, 4 meses, a gente consegue fazer isso sim, não tem nenhum problema não, fechou? Tá, não, é isso daí mesmo. Mas assim, ó, depois se você puder agora me mandar, tá? Não sei se você tem meu WhatsApp por e-mail, pode me mandar me manda a proposta de vocês mesmos, porque é isso que eu vou apresentar para a diretoria, tá? Converso aqui de forma geral. E eu apresento para eles até na outra semana, tá? Perfeito. Eu quero te mostrar um negócio aqui antes da gente encerrar essa nossa reunião, que é o seguinte. Eu te mostrei alguns resultados bem tranquilos, que é para esse início mesmo, né? Tipo, igual a gente falou, esse início de processo junto a você, perfeito? Mas também queria te mostrar um cliente nosso que já está mais validado, perfeito? Esse aqui é um cliente nosso, certo? Que em agosto, na verdade, de 2023, esse cliente ele conseguiu fazer um número bem expressivo ali em vendas, que a Porto teve uma promoção legal, e a gente aumentou o investimento ali para a média de 100 mil, certo? 100, 120 mil ali de investimento no mês de agosto. Nos últimos 15 dias, eles conseguiram esse resultado aqui. Eu vou mostrar esse depoimento aí para você. Olá, eu sou Ítalo, aqui da Eternos Consórcio. A gente está aí com a parceria com a Planetes há mais ou menos um ano, um pouquinho mais. Vem colhendo vários frutos, um atendimento espetacular e os processos que eles ajudaram aqui a implementar muito bem, vem dando muitos frutos, principalmente destaque para o mês de agosto do ano passado, que nós conseguimos vender nas últimas 2 semanas do mês 52 milhões, sendo destaque no nível Brasil, e dentro de todas as administradoras a gente cresceu bastante. Digo muito. Show, meu querido. Então, é que nem eu te falei, esse processo é um processo progressivo. Então a gente pode, desde iniciar esse processo com a demanda tranquila, mas tenho certeza que 52 milhões aí em venda de consórcio não seria ruim, né, nesse momento, não. Ah, com certeza, cara. Não, acho assim, ó, acho que a estrutura sua, acho que faria muito bem para a gente acelerar o nosso processo só. Que a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, a gente não tem dúvida, mas assim, é só acelerar.
produto que a gente viu dificuldade quando a gente fez o tráfego, entendeu? Mas assim, ó, me mande por e-mail, que eu vou entrar em reunião agora, mas que aí eu gostei bastante, cara, acho que é um valor acessível, está dentro do que você apresentou e acho que tem que apostar, entendeu? Isso aí, Show de bola. O custo disso aí normalmente é um funcionário nosso, entendeu? Menos, na verdade. Sim, Assim, exato. Então, tipo, não é longe de não investir, mas é mais para a gente entender todo o processo. Me mande tudo que você puder de apresentação, do que você fez, aí, porque isso eu apresento depois, vou dar uma estudada para fazer uma apresentação para a diretoria financeira, tá bom? Perfeito, meu querido. Que bom que você gostou, que fez sentido pro seu negócio. Eu vou te mandar, assim, vou pegar no seu WhatsApp, vou te mandar essa proposta, vou te mandar esse depoimento, meu Instagram também, pra você ver um pouco mais dos nossos resultados, fechou? Então é isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Espero que a gente faça negócio. Se Deus quiser, cara. Um abraço. Tamo junto. Valeu, com Deus.